Vamos fazer um tour pelo Prática Jurídica Estratégica, eu vou te mostrar como é ele por dentro. Então, essa é a plataforma do curso, temos alguns módulos aqui: prospecção de cliente, dia a dia do advogado, pensamento estratégico do processo, análise de caso concreto, trâmite processual no juizado especial civil, processo administrativo, teses de defesas, documento de apoio e, como bônus, uma aula específica para o advogado iniciante, como utilizar o chat GPT e ajudar bastante no dia a dia dele. Vamos começar pela captação de cliente. Perceba que todos os passos que a gente viu no checklist, aqui no Prática Jurídica Estratégica tem o passo a passo que você tem que fazer e mais, como você vai fazer em cada um daqueles passos do checklist, com modelo de petição, aula explicativa, o tutor virtual te ajudando, nós vamos testar o tutor também, te ajudando todo momento. Então, aqui dentro você tem, além das aulas explicando como fazer, você tem uma caixa de ferramentas com todo o material de apoio que você precisa. Então, temos aula de prospecção de cliente, várias formas de prospectar cliente, específico para o direito do consumidor. Temos um módulo de dia a dia do advogado, falando sobre escritório físico, como atuar no home office, cobranças de honorários, controle de processo, controle financeiro, fluxo de e-mails e relatórios com os modelos que eu utilizo para você utilizar também com seu cliente. E temos um módulo de análise do caso concreto, e aí falando especificamente nesse primeiro momento de como desenvolver o seu raciocínio jurídico. Então, temos uma aula muito completa explicando o pensamento estratégico do processo, que são todos os caminhos e pilares que você deve percorrer para você desenvolver o seu raciocínio jurídico essencial para a advocacia, qualquer área que você for seguir. Temos aula também de como consultar julgados e como pensar nas provas. Eu explico de forma detalhada como você vai pensar nas provas essenciais, como juntar, quais são as provas que você precisa juntar para aumentar muito o êxito do seu processo. E aí partimos para o estudo das ações propriamente dito. Então, temos ações de cobrança, cobrança indevida, abusiva, vexatória. Temos várias ações contra a companhia aérea, cancelamento, atraso de voo, overbooking. Vou entrar numa aula aqui para mostrar para vocês como que funciona a aula. Então, a gente começa explicando qual é a situação, como que normalmente acontece, as exceções, as teses de defesas, quais provas juntar. Então, tem tudo isso em aula. E também temos uma aula mostrando como preencher a petição inicial. Além disso, nós temos materiais de apoio. Toda aula tem material de apoio. Se tiver algum RESP importante, essencial para você conhecer, modelo da petição, um resuminho de aula se você gosta de anotar. Então, você assiste a aula já anotando nesse resumo que eu libero para vocês. E vou mostrar para vocês o tutor virtual, que à medida que você for assistindo as aulas, você pode fazer perguntas para ele. É como se eu estivesse ali do seu lado te ajudando. Vou mostrar para vocês. Quando juntar o embargo de declaração, ele coloca o que é o embargo de declaração, qual o prazo, quando você deve utilizar. Outra pergunta: eu posso fazer perguntas para a testemunha que eu levar? Tá aqui a resposta. Essa aqui é bem interessante. O aluno mandou uma pergunta, eu coloquei na íntegra a pergunta do aluno e o tutor respondeu como se fosse eu. Outra: como juntar uma prova em áudio no processo? Ele explica aqui, ó, todos com bastante detalhes como que você faz. Essa aqui é interessante porque tem uma pergunta, no curso tem aula que ensina como faz o cálculo de sentença, ele explica como faz o cálculo de sentença, fala o que tem na aula, e aí eu pergunto em qual módulo, ele responde qual módulo que tá essa aula. Então, esse tutor facilita muito, dá velocidade nos seus estudos, porque você não fica com dúvida ao longo das aulas. Você assiste a aula, ficou com dúvida? Entra no tutor. Ou também pode acontecer, não recomendo, porque eu recomendo vocês assistirem a aula, mas você assistiu a aula um tempão atrás e agora você só quer revisar e você faz as perguntas pontuais, o tutor te responde. Vamos para mais ações de compras, atraso na entrega do produto, produto com defeito. Tem também energia elétrica, fraude, golpe Pix, internet, negativação, telefonia e serviço. Temos também um módulo completo do trâmite processual, aqui, ó. E nessa aula especificamente que está passando aqui, é um panorama geral. Quando você protocola sua petição inicial, até o cumprimento de sentença, eu explico toda a sequência lógica que vai acontecer e como vai acontecer nessa aula, mostrando para vocês quais são os artigos de lei que fundamentam esses atos processuais e os
os prazos processuais. E você também pode baixar esse trâmite processual para você imprimir, e de fato é o que eu recomendo, você imprime e deixa do lado quando você estiver trabalhando para você sempre consultar. Então, no módulo trâmite processual, nós temos aula de token e certificado digital. Eu baixo o certificado digital junto com vocês em aula para vocês irem seguindo todo o passo a passo. A gente fala um pouquinho do sistema de peticionamento, contrato de honorários, procuração, petição inicial. Aqui é uma aula completa de petição inicial, mostrando como você escreve uma petição inicial, com as melhores práticas, com pontos de atenção que você tem que ter. Falamos de print dentro da petição, enfim, a narrativa dos fatos, que é uma das partes mais importantes do seu processo. Então, a gente tem uma aula completa ensinando a escrever petição inicial. Juízo 100% digital, citação, intimação, petição disjuntada, como é, quando você usa, como que você vai fazer. E também temos o modelo da petição disjuntada, impulso processual, audiência de conciliação e acordo. Eu te ensino como que você analisa se aquele acordo é bom ou não. Audiência de instrução, eu te explico como que você vai fazer as perguntas caso o seu processo tenha audiência de instrução. Audiência online e as gravações de audiência. Aqui são algumas audiências que eu participei, que eu disponibilizo para vocês verem na prática como acontece. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade, o medo. Vocês vão ver como que de fato funciona. Impugnação, a contestação, sentença. Essa aula que é muito interessante porque eu explico tudo o que vai acontecer no seu processo a partir do momento que você recebe a sua sentença, e de forma lógica para você visualizar todas as possibilidades. Embargos de declaração, recurso inominado, contra razões de recurso inominado, execução, cumprimento de sentença e liquidação de sentença. Eu faço junto com vocês aqui vários exemplos de sentença e como a gente faz o cálculo dessa sentença. Temos um módulo de PJE, eu explicando como é que é, quais são as principais funcionalidades do PJE. Uma dúvida muito frequente é: o sistema de peticionamento do meu estado, ou onde eu vou protocolar, não é o PJE, é o PROJUDE, por exemplo. Não tem problema, porque a lógica de funcionamento é a mesma para todos os sistemas de peticionamento. O que muda é a interface, o layout do sistema. Processo administrativo. Nessa aula, eu te explico quando você deve primeiro registrar uma reclamação na empresa, ou no consumidor.gov, ou no PROCON, qual é a diferença do processo administrativo do processo judicial, pode fazer os dois na mesma situação, quando faz um, quando faz outro. Também temos uma aula de como fazer uma reclamação no consumidor.gov, para você de fato resolver o problema do seu cliente e cobrar por esse serviço. Temos também um módulo de teses, e aqui eu explico várias teses importantíssimas no seu processo consumerista, que você vai utilizar praticamente em todas as suas demandas. Além disso, tem uma aula de banco de teses, onde eu explico como você vai fazer o seu banco de teses, como eu faço o meu, e disponibilizo também para vocês o template de como eu uso o meu. Temos documento de apoio, então, temos documento de apoio, legislação de apoio, decisões interessantes e petições de apoio, com várias petições aqui para vocês baixarem, que vocês vão utilizar ao longo do seu processo. Por exemplo, retorno dos autos para os juizados de origem, desistência da ação, novo endereço do réu para citação, pedido de litigância de má-fé, cumprimento de intimação, julgamento antecipado, cumprimento de sentença, desarquivamento. Então, são petições literalmente de apoio ao longo do processo que você vai utilizar em todas as suas demandas. E, por fim, uma aula explicando, é uma aula bônus, explicando a melhor forma de você utilizar o chat GPT enquanto advogado sem experiência, porque o chat GPT pode te dar algumas armadilhas, então eu explico aqui como eu recomendo que você utilize. E aqui tem algumas lives, alguns conteúdos complementares, falando, por exemplo, prerrogativa do advogado, sustentação oral, correspondência jurídica, desafios da advocacia autônoma, audiência no PROCON.